O Espírito Santo e o Clamor. Parte 5, dia 13 de julho de 2023. Nunca teríamos chorado assim se ele não tivesse primeiro nos ensinado o caminho. Como a mãe ensina seu filho a falar, ele põe em nossas bocas este grito de Abba, Pai. Sim, é ele quem forma em nossos corações o desejo de nosso Pai, Deus, e o mantém lá. Ele não apenas nos leva a chorar, mas também produz em nós um senso de necessidade que nos compele a chorar e também aquele espírito de confiança que nos encoraja a reivindicar tal relacionamento com o grande Deus. Isso também não é tudo, pois ele nos ajuda de uma maneira misteriosa para que possamos orar corretamente. Ele coloca a sua energia divina em nós para que clamemos Abba Pai de maneira aceitável. Há momentos em que nós não conseguimos chorar de jeito nenhum e então ele chora em nós. Há épocas em que as dúvidas e os medos abundam e nos sufocam tanto com sua fumaça que não podemos nem mesmo gritar. E então o Espírito Santo que habita em nós nos representa, fala por nós e intercede por nós, clamando em nosso nome e fazendo intercessão por nós segundo a vontade de Deus. Assim, o grito Abba, Pai, surge em nossos corações, mesmo quando sentimos como se não pudéssemos orar e não ousássemos nos considerar filhos. Então, cada um de nós pode dizer, eu vivo, mas não mais eu, mas o Espírito que habita em mim. Por outro lado, às vezes nossa alma dá um consentimento tão doce ao clamor do Espírito Santo que se torna nosso também. Mas então, mais do que nunca, reconhecemos a obra do Espírito e ainda atribuímos a ele o bendito clamor, Abba, Pai. Quero que você observe agora um fato muito doce sobre esse choro, a saber que é literalmente o clamor do Filho. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações. E esse Espírito clama em nós exatamente de acordo com o clamor do Filho. Se você abrir o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 36, encontrará lá o que não descobrirá em nenhum outro evangelista, pois Marcos é sempre o homem dos pontos marcantes e das palavras memoráveis. Ele registra que nosso Senhor orou no jardim. Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Para que esse clamor em nós copie o clamor de nosso Senhor ao pé da letra, Abba, Pai. Agora eu ouço dizer que você já ouviu essas palavras Abba, Pai, explicadas de forma considerável em outras ocasiões. E se assim for, você sabe que a primeira palavra é síria ou aramaica, ou grosso modo, Abba é a palavra hebraica para pai. A segunda palavra está em grego e é a palavra gentia, pates, ou pater, que também significa pai. Disse que essas duas palavras são usadas para nos lembrar que judeus e gentios são um diante de Deus. Eles nos lembram disso, mas essa não pode ter sido a razão principal de seu uso. Você acha que quando nosso Senhor estava em agonia no jardim, ele disse, Abba, Pai, porque e judeus e gentios são um? Por que ele deveria ter pensado nessa doutrina? E por que precisava mencioná-la em oração a seu Pai? Alguma outra razão deve ter sugerido isso a ele. Parece-me que nosso Senhor disse Abba porque era sua língua nativa. Quando um francês ora, se aprendeu inglês, normalmente pode orar em inglês, mas se alguma vez cair em agonia, orará em francês, com a mesma certeza de que eu faço. Para eles, agora eles falarão inglês quando tratarem de seus negócios comuns e poderão orar em inglês quando tudo correr bem para eles. Mas tenho certeza de que se um galês está em um grande fervor de oração,
ele voa para a sua língua galesa para encontrar plena expressão. Nosso Senhor, em sua agonia, usou sua língua nativa e, como nascido da semente de Abraão, clama em sua própria língua, Abba. Mesmo assim, meus irmãos, somos inspirados pelo Espírito de adoção a usar nossa própria língua, a linguagem do coração, e a falar livremente com o Senhor em nossa própria língua. Além disso, para mim, a palavra Abba é de todas as palavras em todas as línguas a palavra mais natural para pai. Devo tentar pronunciá-lo para que você veja a infantilidade natural dele. A-B-B-A. Abba. Não é apenas o que os seus filhos dizem? Abe, abe, ba, ba, assim que eles tentam falar? É o tipo de palavra que qualquer criança diria, seja hebraico, grego, francês, português ou inglês. Portanto, Abba é uma palavra digna de introdução em todas as línguas. É verdadeira uma palavra de criança e nosso mestre sentiu, não tenho dúvida em sua agonia, um amor por palavras de criança. Quando um homem morre, ele quer ser criança novamente e anseia por hinos e palavras de crianças. Nosso abençoado mestre, em sua agonia, usou a palavra dos bebês, Abba, e está igualmente se encaixando na boca de cada um de nós. Acho esta palavra, Abba, foi escolhida para nos mostrar que devemos ser muito naturais com Deus e não empolados e formais. Devemos ser muito afetuosos, chegar perto dele e não apenas dizer Pater, que é uma palavra grega fria, mas dizer Abba, que é uma palavra calorosa, natural e amorosa, adequada para quem é uma criancinha com Deus e ousa deitar-se em seu seio, olhar para seu rosto e falar com santa ousadia. Abba não é uma palavra de alguma forma, mas o balbuciar de um bebê. Oh, quão perto estamos de Deus quando podemos usar tal discurso. Quão querido Ele é para nós e queridos somos para Ele quando podemos nos dirigir a Ele, dizendo como o próprio grande filho, Abba, Pai. Isso me leva a observar que esse clamor em nossos corações é extremamente próximo e familiar. No som disso, mostrei a você que é infantil, mas o tom e a maneira da expressão são igualmente infantis. Note que é um choro. Se obtivermos audiência com o rei, não choramos, falamos então em tom medido e frases feitas, mas o Espírito de Deus quebra nossos tons médidos e tira a formalidade que alguns têm em grande admiração, e ele nos leva a chorar, que é exatamente o reverso da formalidade e da rigidez. Quando choramos, clamamos, Abba. Até mesmo os nossos gritos estão cheios do espírito de adoção. Um grito é um som que não estamos ansiosos para que todo treuzente ouça. No entanto, que criança se importa com o pai ouvindo-o chorar? Tem continuação. Deus vos abençoe. Amém e amém.